Bem-vindas a mais um vídeo aqui no canal da Cora Projects. Eu sou Letícia Ferreira, de Portugal, da Hello Scrapbook, e hoje vamos fazer cartonagem e vamos fazer um projeto super giro com a coleção Rato Seaton Pérez. Começo por vos apresentar os materiais. Para este projeto vamos utilizar duas cores de antelina. No meu caso eu escolhi a azul cielo e a marrom cappuccino. Escolhi também o shaker da porta, o chipboard do ratinho com o saquinho dos dentes. Temos também os relenos para shaker em forma de dentinhos. E vamos utilizar o kit de papéis, que é super completo porque traz os papéis, mas também traz tags e ilustrações para podermos cortar. Vamos ver um pouquinho estes papéis. Vamos então começar a montar a nossa caixa principal. Em pantalha deixo-vos todas as medidas que vamos precisar para esta caixa. Esta vai ser a caixa principal, portanto é a caixa que depois vamos colocar o álbum dentro, é a caixa gaveton. E deixo-vos aqui também as medidas das bisagras que vamos utilizar para reforçar a nossa caixa. Quem não quiser colar todas as peças com cola e com as bisagras, pode utilizar diretamente a fita engomada que se costuma usar na cartonagem. Eu, como não tinha a fita engomada, utilizei a cola mesmo, cola da Cora Projects, porque para mim é de excelente qualidade e cola super rápido e super bem. E depois utilizei então as bisagras para reforçar a nossa caixa por dentro. Porquê? Porque este cartão é um cartão de 1,5 mm, não é tão resistente como o de 2 ou de 3, e desta forma, com a cola e com as bisagras, eu garanto que a caixa fica direitinha e que depois com o tempo não se irá desmontar. Portanto, deixo-vos aqui em vídeo todo o processo da montagem desta caixa.
Então, a parte principal está feita, a nossa caixinha já está montada. Aqui eu vou colocar um pouquinho só de fita de carroceiro, só para segurar um bocadinho enquanto a cola faz, enquanto a cola cola, para reforçar aqui um bocadinho esta estrutura. Depois, mais à frente, eu vou tirá-la quando estiver a forrar. Entretanto, também tive que fazer mais umas bisagras para reforçar por dentro a união entre a caixa e a tampa, porque só tinha a bisagra para a caixa, portanto não tinha contado com a tampa. Aqui vocês fazem então mais uma bisagra grande e mais duas bisagras mais pequeninas para unir a tampa à caixa. É super fácil. É um passo que não é obrigatório, mas que eu aconselho realmente para podermos reforçar a estrutura. Aqui estão a ver que eu estou a fazer mais bisagras, sempre com cartolina craft, que é uma cartolina super resistente e como a base da nossa decoração do interior das caixas vai ser com cartolina craft, eu optei por deixar tudo com esta cartolina porque já fica com a margem de dentro decorada sem ver cartão e assim fica tudo da mesma cor. Com a antelina marrom cappuccino, vamos começar a forrar a nossa caixa principal. Reparem que eu não coloco muita cola para não transpassar para a antelina e tenho o cuidado de estender bem a cola. E vou fazendo isto em todos os lados da caixa e vamos precisar de todo o comprimento da antelina. Reparem que a antelina está mesmo com o tamanho certinho para todo o comprimento da nossa caixa e depois eu corto o excesso. Depois é mesmo só forrar normalmente, como se fosse uma tapa de um álbum, a capa do álbum, também com pouca cola. Começamos por estender bem e depois vamos forrando todos os lados, deixando um piquinho ali nos cantos, que depois vamos cortar com a tesoura e fazer o acabamento e fica mesmo muito perfeitinho e fica bem coberto, sem problema nenhum, não fica cartão a ver-se. Repetimos o processo do outro lado da caixa. Mais uma vez eu relembro, é importante que não ponham muita cola, porque a antelina, como é um tecido, pode passar para outro lado e depois fica feio. Mais uma vez, deixamos ali os cantinhos, forramos tudo a toda a volta e deixamos os piquinhos para depois cortar com a tesoura. Com a ajuda da vincadora, da plegadeira, eu vou puxando, como a antelina é elástica, eu vou puxando um bocadinho para dentro e depois corto o excesso, aquelas montanhinhas, corto com a tesoura e acabo de colar com a plegadeira. Por isso fica um acabamento muito perfeitinho, é muito fácil de fazer e vocês vão adorar trabalhar com a antelina. Agora vamos cortar duas tiras de antelina no ancho da antelina. Eu cortei uma e depois dividi ao meio porque eu só preciso de um pedacinho para fazer o acabamento ali naquela parte da frente. Portanto, aproveitei mesmo a parte da antelina que tem a costura
virada para dentro para não se ver. Depois vamos forrar com cartolina craft para ficar com um acabamento assim mais bonito. Com uma antelina elástica, vocês vão esticando um bocadinho até chegar à extremidade da outra peça que já tínhamos colado. Assim tal e qual como vocês veem no vídeo. E fica super perfeitinho. Repetimos o processo do outro lado e a nossa caixinha está praticamente pronta. Agora vamos precisar de 2 peças de cartolina de cada um destes tamanhos. Porquê? Vamos forrar já a nossa caixa por dentro para ficar com um acabamento bonito. Então vamos precisar de 2 peças grandes de cartolina craft com as medidas 20 por 28 cm para cima e para baixo. E vamos precisar de 2 peças também de cartolina craft com as medidas 4,5 por 20 cm para as laterais da caixa. Vamos precisar ainda de uma outra tira que eu não coloquei aqui as medidas, porque me apercebi depois que também seria necessário, quem quisesse não se vê, fica muito escondido, mas eu optei por cobrir lá o fundo também, com uma tira mais estreitinha, pode ser com 2 diantes ou por 28, é suficiente. Lá para o fundo da caixinha, vocês vão ver aqui no vídeo, vocês estão a ver aqui no vídeo, esta tirinha mais estreitinha, mesmo lá para o fundo da caixinha. Não precisam de colar, se não quiserem, ok? Vamos começar a montar a caixa gavetão da cama. E a forma de montar esta caixa é exatamente igual como fizemos com a caixa principal. Assim que deixo-vos em vídeo todo o processo, mas é exatamente igual à forma anterior. A única diferença é que esta caixa não vai levar tampa. Esta peça que falta colar ficou um pouquinho grande, então eu tive que ajustar as medidas e em vez de ter 27,4 vai ter 27 centímetros. 27. Agora vou fazer umas bisagras mais pequeninas. Uma vez que esta caixa não tem tampa, vamos reforçar todas as laterais. As medidas eu deixei em pantalha para ser mais fácil para vocês. Precisamos de 4 peças de cartolina craft, com as medidas de 3 por 4 cm e vamos plegar a 1,5 cm e colar em todos os cantinhos. Desta forma, a nossa caixinha fica com a sua estrutura prontinha e depois é mesmo só decorar com o papel.
Aqui faço um pequeno corte na diagonal e com a ajuda da plegadeira vinco para me ajudar a virar o papel para dentro. Depois colamos e vamos fazendo este processo a toda a volta, com todas as tiras de papel que cortamos. Agora vem a parte em que eu cortei este pedacinho de papel que não devia e acabo de perceber que fiz mal. Mas como no scrap tudo tem solução, eu vou voltar a pegar neste pedacinho de papel e vou colá-lo lá no cantinho para tapar o canto do cartão e pronto. E desta forma já fica resolvido. Depois é só continuar a forrar aquela tirinha e pronto, e está feito.
Agora vamos cobrir esta peça de cartão, também com antelina, e esta peça é um bocadinho maior que a estrutura da nossa caixa gavetão, porque esta peça vai ser para esconder o gavetão, ok? Vai ser como se fosse parte da estrutura da cama, da caixa principal. E aqui forramos também como das outras vezes, portanto aplicamos pouca cola, mas bem estendida, forramos todos os lados e ali nos cantinhos fazemos os piquinhos para depois cortarmos com a tesoura, aquela montanhinha que fica, aquele pico, e ficar perfeitinho. Vamos também fazer uns puxadores com cartolina craft e também forrados a antelina, e esses puxadores depois vão ser para puxarmos o gavetão para fora da caixa. Vai ficar super giro. Aqui estão a ver que eu estou a verificar se as medidas estão como eu queria, estão, e agora é só colar. Cola Cora Projects é a mais indicada para colar papel ao pedaço de antelina, e aqui eu estou a centrar, porque a peça é maior, eu estou a verificar que ela está bem perfeitinha. E agora então vamos passar para os puxadores. Vamos precisar de 2 peças de cartolina craft com aquelas medidas e vamos precisar de 2 pedacinhos de antelina, podem ser sobras, que vocês vejam que dá para forrar em todos os lados. Não precisam não precisam que seja peças de antelina muito grandes, basta assim uns pedacinhos pequeninos e depois é só colar todas as pontinhas para dentro. Aqui eu não fiz o truque dos piquinhos, simplesmente cortei ali o excesso, como vocês estão a ver em vídeo, cortei aquele excesso e depois, pronto, colei só para dentro aquela pontinha para rematar e para ficar mais bonito. Estando as 2 peças forradas com antelina, vamos precisar agora de umas tiras de cartolina craft mais pequeninas para fazer o acabamento por dentro do puxador. Vai ficar mesmo super giro. Estão a ver? Aqui, à medida que eu estou a colar a cartolina e enquanto a cola está úmida, eu vou dando forma ao puxador para depois não quebrar a cartolina, porque eu quero que tenha curvatura, quero que seja assim redondinha. Então vamos dando forma aqui à nossa pecinha e depois é só aplicar. Aqui eu situei mais ou menos onde queria que eles ficassem e no meu caso eu marquei a 7,5 cm de cada lado. Com a ajuda da régua marquei 7,5 cm, fiz uma pintinha com o marcador e com a ajuda da Crop-A-Dile fiz o buraquinho para fazer o furo, para depois passar o nosso brad. Para fazer o furo na caixa, eu usei um punção, como vocês estão a ver, porque os 2 cartões juntos a Crop-A-Dile não passa. Então eu fiz estes buraquinhos com a ajuda do punção. Depois colocamos o puxador no sítio e abrimos as patinhas dos brads lá do outro lado. Vejam que lindos! Ficou super lindo! Adorei! Agora abrimos as patinhas e vamos colocar um bocadinho de fita de carroceiro só para segurar aquelas patinhas para elas não se abrirem. Vamos dar acabamento à caixa e eu utilizei um pedacinho de papel decorado, o mesmo que utilizei para forrar a caixa, para dar o acabamento.
Vamos começar por fazer o nosso colchão. Eu utilizei a Corner Chomper para arredondar os cantos e utilizei o canto mais pequenino. Arredondei também 2 dos lados de cada uma das tirinhas do colchão. Ao contrário da caixa principal e da caixa gavetão, estas peças mais pequeninas agora vão coladas por cima das peças de cartão grandes. E tendo em conta que a parte que tem os cantos arredondados vai virada para baixo. Colocamos também bisagras para reforçar esta estrutura e fica assim. Estão a ver? O canto redondinho com o canto redondo da peça grande de cartão. Repetimos o processo com todas as peças, as partes redondas ficam sempre para baixo e coladas por cima do colchão, daquela peça que diz colchão. Fazemos isto com todas as peças e aplicamos bisagras em todo o lado. Também aqui no colchão vamos fazer bisagras mais pequeninas com as medidas sensivelmente de 1 por 2 cm, plegado a meio, e reforçamos também estes cantinhos.
Agora vamos forrar a parte de trás da cabeceira da cama. Eu começo por tirar a banda do código da coleção, depois acabei por tirar mais cerca de meio centímetro, e depois então de eu ter esta altura, eu marquei por onde queria cortar o papel, sendo que eu queria aproveitar a parte da escada com os ratinhos. Arredondo os cantos, não sei o que se estava a passar com a minha corner jumper, mas depois tive que acabar de cortar com a tesoura, mas não se passa nada. E pronto, apaguei os risquinhos das marcas e já colei diretamente na parte de trás da cabeceira. Ajustei aqui um pouquinho as medidas e está perfeito para colar. Depois vem a parte gira desta cabeceira de cama, porque esta cabeceira de cama conta uma história. Então a ideia é que os ratinhos vão sair por uma porta secreta, que vai ser este shaker que vamos montar agora, super giro, e depois vão caminhando, vão subindo as escaleiras e depois descem à cama do menino. Vocês vão ver quando estiver tudo montado. Vai ser super giro. Para montar este shaker, eu começo por cortar uma das portas que eu mais gostei da folha de recortáveis e colei por cima a peça mais grossa de chipboard do shaker. Depois cortei todos estes excessos de papel e ficou super perfeitinho. Vou colocar dentro os relenos de shaker em forma de dentes, porque a história que eu quero contar é como se os ratinhos saíssem desta porta para levarem o presente ao ninho que perdeu o dentinho nessa noite. Aqui, com a ajuda de uma lima de unhas, eu corto, portanto, dou ali um jeitinho naquele excesso de papel que fica e fica super bem. Estão a ver que eu agora já coloquei lá dentro os dentinhos, tiro uma das proteções do acetato e desta vez vou utilizar uma cola com bico mais fininho porque eu não quero que passe cola fora do acetato. Portanto, depois aplicamos o acetato com a parte transparente para baixo. Com a ajuda da vincadora eu carrego sempre um bocadinho para espalhar bem a cola. Aqui estou a ver como é que fica e fiquei sem bateria e não dei conta. Depois retirei o protetor do acetato, aquela película azul, e acabei de colar o outro chipboard por cima para dar o acabamento. Agora, eu estou aqui a dar uns toquezinhos de decoração neste chipboard. E eu simplesmente utilizei tintas acrílicas, utilizei uma tinta num tom marrom, um tom marrom claro, e depois com uns pós de embossing branquinhos fiz aquele efeito, não o branco a toda a volta, mas aqui um bocadinho em cima, em baixo, para dar aquele efeito de porta mais vintage. E eu gostei do resultado, ficou mesmo super giro. Agora estou aqui a procurar um enamel dots mate para fazer como se fosse o puxador da porta e aqui está o nosso shaker super giro por onde saem os ratinhos à noite. A ideia é colar ali por trás e pronto, e ficou super giro. Gostei imenso desta, desta história. Nas escadinhas eu mais à frente vou colar um ratinho, mas a subir, porque eu quero que ele suba para a cama do ninho. Pronto. Agora vamos fazer os pés da cama. Para os pés da cama eu queria fazer algo especial com estes chipboards. E então a ideia foi fazer um repuxado, porque eu queria decorar um pouquinho os pés da cama e não queria deixar totalmente lisa. Então lembrei-me de fazer o repuxado com a antelina também marrom cappuccino, que é a cor da nossa cama principal. E vocês com certeza já viram imensos vídeos a ensinar como repuxar com a antelina. No entanto, aqui fica o vídeo para vocês verem, caso nunca tenham visto esta técnica, verem como se faz. É fácil de trabalhar, requer um bocadinho de paciência, mas o resultado final vale totalmente a pena. Como viram, eu cortei já a peça de antelina suficiente que preciso para forrar o cartão para me facilitar quando for para colocar. Como é uma peça pequena que eu estou a trabalhar, o que é que eu fiz? Já apliquei cola
em toda a superfície deste cartão e em todo o chipboard do ratinho e do saquinho do dente. Assim é muito mais fácil, porque quando eu colocar a antelina, já coloco a antelina por cima de tudo e não preciso de andar a voltar atrás para meter cola nem nada. Estão a ver? Super simples. Com a pontinha dos dedos eu já começo a dar forma e automaticamente aparece a imagem gravada. Fica super giro, eu adoro esta técnica, já utilizei imenso, dá um toque extra aos vossos projetos e é fácil, como veem, é fácil, só requer um bocadinho de paciência e irem dando forma com a ajuda da plegadeira, de bolis e vão dando forma. Basicamente está feito e agora é só forrarem normalmente como fizemos com a caixa e como fizemos com a tampa do gavetone. Portanto, aqui é exatamente o mesmo processo, colam todas as partes e deixam para o fim os piquinhos para depois cortarem com a tesoura. Agora vamos forrar os pés da cama, a parte que fica para dentro da cama. Eu escolhi este restinho de papel porque eu gosto muito deste azul com estas estrelinhas ou pintinhas brancas, acho que lhe dá um toque super giro e assim fica a combinar também com a cabeceira da cama, que se recordam utilizamos o papel que tinha a janela e assim fica igual, tanto de um lado como do outro. Depois vamos decorar a cabeceira da cama e vamos também fazer um mini shaker também para a cabeceira da cama. Aqui vocês cuidem que os cantinhos fiquem bem coladinhos. Olhem que lindo que fica. A nossa caminha está a ganhar estrutura já está a ficar bem gira. Aqui eu vou utilizar um mini shaker da Cora Project também e vou procurar aqui uma tag redondinha para aplicar. Eu já a tenho ali, mas estou à procura também de estrelinhas de todas as cores para usar aqui na decoração da cabeceira. A própria coleção já inclui todas estas ilustrações, só por dizer que vocês têm que as cortar à medida que forem utilizando. Eu geralmente corto tudo de uma vez para já ter prontinhas para utilizar. Com um pedaço de cartolina craft que vos tenha sobrado, portanto, como a tag redonda do Soy Muy Valiente é um pouquinho pequena, eu fiz um molde com a cartolina craft do aro do shaker e vem, assim é mais fácil, eu colei, usei como guia, colei a tag redondinha, decorativa, e depois apliquei cola em toda ela novamente e colei na base da cartolina craft. Agora vem aquela parte gira, decorar. Para decorar o aro deste mini shaker, eu voltei a utilizar tintas, mas fiz uma mistura deste azul clarinho com o creme. Embora o azul já seja clarinho, eu queria-o ainda mais clarinho e por isso fiz a mistura dos dois para baixar um bocadinho o tom. Pintei todo, a toda a volta, e depois no final eu dei uns. Estão a ver? Eu estou a pintar a toda a volta e depois fui buscar a outra parte que já tínhamos montado e aproveitei o restinho da tinta e pintei também a toda a volta. Estão a ver? Assim ficou mais bonito. Não deu um acabamento 100%, mas ficou mais giro do que se deixasse no tom do chipboard. Deixamos secar um bocadinho. Eu não deixei secar totalmente e depois estraguei ali um bocadinho o aro mais fininho porque estava ainda a tinta úmida, mas eu resolvi com uma estrelinha. Aqui estão a ver com um pouquinho mais do tom bege, o tom creme, eu estou a dar
uns toquezinhos para ficar ainda mais clarinho e ficou assim, ficou super giro. Agora é só terminar de fazer a shaker. Eu escolhi uns diamantes da Cora Projects, estes aqui que são os transparentes, que lhe dão assim um brilho extra, fica super giro. Não precisam de pôr muito, basta um pouquinho. E depois é só fecharem a shaker, portanto colocarem um bocadinho de cola, tiram a proteção do acetato, ok? E depois de já estar bem coladinho, tiram a outra proteção, a outra película azul e voilá, cá têm o vosso shaker. Agora vamos aplicar aquela peça mais fininha de chipboard que ainda estava a secar a tinta e depois descascou ali um bocadinho a tinta, mas não faz mal porque eu depois resolvi e tapei com a estrelinha. Aplicamos um bocadinho de cola e escolhemos o sítio onde queremos colar e foi ali, ali mesmo que eu estraguei um bocadinho. Estão a ver que eu vou pôr ali exatamente no sítio que eu estraguei uma estrelinha para disfarçar. Mais uma vez, no scrapbook tudo tem solução, não se agobiem, não fiquem tristes quando algo não correr bem, porque tudo tem solução. Estou a utilizar estas esponjinhas de dupla face, esta fita de dupla face mais esponjosa, para dar relevo às estrelinhas. Algumas eu coloquei a fita dupla face, noutras eu não coloquei, colei diretamente para ter uma dinâmica maior. Ai, ficou tão giro! Depois ainda lhe acrescentei ali mais umas estrelinhas, mas para já o conceito estava feito. Vamos então fazer agora El Mueble da Caminho do Ninho. Eu utilizei todas estas pecinhas e utilizei também uma sobra do papel que utilizamos para forrar o gavetão. E aquilo que eu vou fazer é começar pela peça mais pequenina, que mede 3,5 por 4,5, e vou colar ali ras com o papel. A seguir à peça pequena, vamos colar uma das peças maiorzinhas, 3,5 por 7,4 cm, depois outra pequena e depois outra grande. No final, eu cortei ao ras o papel com o cutter, mas se quiserem podem manter e plegar o papel para dentro e já cobrem o móvel. Estão a ver? Eu aqui cortei o papel, mas se quiserem podem colar para dentro e já ficam com o móvel decorado por dentro e por fora. Eu depois tive que fazer os acabamentos depois.
Fazemos a estanteria. Inicialmente tinha as medidas 3,3 por 7,2, mas depois eu cortei um bocadinho ali no ancho e pus com 3 centímetros ou 3,1. Depois vocês confirmam as medidas do vosso móvel. Para dar um acabamento mais rústico, e porque eu não queria forrar esta peça por completo, eu utilizei tinta e pintei os bordes do cartão. Aqui utilizei a pistola de embossing para secar mais rápido e não voltar a fazer asneiras. Portanto, dei-lhe aqui um bocadinho de calor para secar a tinta e depois simplesmente forrei a estanteria, a prateleira, com outro restinho de papel decorado. Esta coleção foi muito aproveitada até ao fim, todos os pedacinhos de papel serviram para decorar e tudo mais, e no fim quase gastei os papéis todos, só ficaram alguns restos para depois utilizar para a decoração das fotografias. Estão a ver, aqui fica com este aspecto mais rústico, ajustei ali o papel com o cutter, dei-lhe com a lima das unhas, uma lima velha, só para dar um acabamento mais rústico e ficou prontinha a nossa prateleira. Agora, com restinhos de papel, vou cobrindo todos estes cartões por dentro. E praticamente também está pronto o nosso móvel. Depois é só mesmo forrar o tampo, porque esta mesa vai levar um tampo, mais à frente vocês vão ver, e temos mais uma peça do nosso conto quase prontinha. Apesar das medidas da estante estarem certinhas, eu ponho um bocadinho de cola em todos os lados, só para garantir que isto já não sai do sítio e assim fica mais firme. Agora, por fim, com esta pecinha de cartão que nos sobrou, que é a maior de todas, vamos forrar com este pedaço de papel que sobrou também, este em tom azul, e vamos forrar normalmente. Eu vou cortar as esquinas, como se fosse uma capa de um álbum, forrar normalmente e depois simplesmente vou colar por cima do tampo da mesa e vai ficar super giro. Aqui forram normalmente, simples, não precisam de depois colocar outro retângulo de papel por cima, assim já está perfeito, estão a ver? E colam diretamente. Agora, com uma cartolina craft, vamos forrar o fundo da caixa principal. Vamos começar a dar os acabamentos à nossa cama. Aconselho a medirem a vossa caixa para tirarem as medidas da vossa cartolina. Como veem, eu simplesmente, portanto, estão a ver? Cortei com 2 milímetros menos do que tem a estrutura principal e ficou com esta margem da antelina a ver-se que eu acho que fica super giro. Por um lado, perdão, por um lado aquele é o fundo da caixa e agora eu vou utilizar este papel da Habitación do Ratoncito e vou utilizá-la para colocar. Estão a ver? Tem o colchão, depois levantamos o colchão e vai ter a habitação do Ratoncito. A ideia, no fundo, é que todas as peças vão contando uma história. Por isso fazia sentido o papel da habitação
estar na caixa quando abrimos o colchão e vermos esta ilustração tão bonita. Estão a ver? Olhem que fica giro, giro. Fica mesmo giro. Assegurem que todos os cantinhos estão mesmo bem coladinhos. Aqui eu deixei também uma margem na antelina, portanto, para se ver um bocadinho da antelina. Portanto, cortei o papel um bocadinho mais pequenino. Vocês simplesmente só precisam de medir o papel e cortarem diretamente e já está. Este é o colchão. Para o interior do colchão, eu escolhi o papel do laboratório. Mais uma vez, aquilo que eu faço é tirar logo a banda do código da coleção e depois, então, sem essa banda, já vou retirando as medidas que preciso. Aqui eu tive que cortar mais um bocadinho, tanto no ancho como no largo, e ficou perfeito. Estão a ver? Ficou super perfeito. Colam bem também e está prontinho. Por baixo do colchão, eu vou esconder os certificados da perda dos dentes, o diploma, e estas coisas vão ficar assim escondidas. Aqui, quando se levanta o colchão, está aqui na parte do laboratório todos esses certificados que o kit dos papéis inclui. Portanto, esta é a ideia principal. Já vou colar a cabeceira da cama. Quando eu estou a colar uma peça tão grande da antelina, em que onde vou aplicar cola é a antelina, aquilo que eu faço é dar 2 capas de cola. A primeira para fechar os poros da antelina e a segunda para ter cola suficiente para colar na outra peça que vou colar, neste caso é papel. E cola super bem. Aqui nos pés da cama eu faço exatamente igual. Dou uma primeira camada de cola para fechar os poros do tecido. Estão a ver? Uma camada fininha. E depois dou outra camada por cima, com a colinha bem estendida. Estão a ver? Mesmo muito bem estendida. Veem que não tem excesso de cola, tem mesmo muito pouquinha. Tem o suficiente para que a peça de papel fique logo coladinha. Estão a ver? Logo coladinha. Nem curva o papel, nada. Olhem que gira que está a ficar a nossa caminha. Está mesmo muito gira. Vamos fazer o edredão. Vão precisar de uma antelina inteira e vão cortar ao ancho com 36. No ancho vai ficar com 36 por 70 e vão precisar de uma peça de guata fininha com 33 por 33, sensivelmente, são medidas aproximadas. Aquilo que eu fiz foi dobrar a antelina ao meio e depois com uns alfinetes fui unindo as duas peças. Eu cozi a antelina com a minha máquina de costura com o ponto invisível, que é o que nos permite cozer tecido elástico e fica super perfeitinho. Quem não tiver máquina de costura pode cozer à mão. Quem não tiver jeito para a costura pode simplesmente utilizar a peça da guata na mesma e depois pôr pode usar velcro que cola velcro, por exemplo. Portanto, há várias formas de vocês poderem fazer esta peça de edredão, ou simplesmente colocarem a guata e depois um pedaço de antelina maior por cima e têm o vosso edredão prontinho, não tem que ficar exatamente assim. Depois, para rematar um bocadinho, apliquei-lhe ali os medronhos, aquela fita decorativa e ficou o nosso edredão prontinho. Agora vamos fazer almofadas. As almofadas eu optei por fazer em papel, porque queria aproveitar restos de papel que tinha. Aqui estava a tentar utilizar uma tesoura escolar do meu ninho, mas sem sucesso, porque ela já não estava a funcionar nada bem. Então utilizei mesmo a minha tesoura e à mão fiz ondinhas e pronto, e está feito. Aqui eu fiz uns vincos e com a ajuda da pligadeira também dei um bocadinho de uma forma mais redonda, com um pedaço de guata, uma tirinha qualquer que ia para o lixo, eu utilizei para dar enchimento à almofada. Depois é só aplicar um pouquinho de cola, estão a ver? Super fácil, um pouquinho de cola. E eu coloquei cola também numa ponta e na outra, para fechar a almofada, para não se ver a guata por dentro. E temos aqui a nossa primeira almofada.
inicialmente ia ser só uma, só que depois eu percebi que este tamanho era muito pequeno para o tamanho da cama e optei por fazer uma maior. Para fazer o álbum, exatamente como fizemos nos passos anteriores, de forrar com antelina, eu vou forrar as peças todas juntas, portanto, a capa, a lombada e a capa numa só peça de antelina. Forramos exatamente da mesma forma. Não ponham muita cola, mas a cola bem estendida pronto, começam pela capa, depois deixam um espacinho. No meu caso, eu deixei cerca de 2 milímetros entre a capa e a lombada. Depois deixei novamente mais 2 milímetros entre a lombada e a contracapa. Estão a ver? Muito pouquinho, o suficiente para o cartão virar, poder virar um sobre o outro. E depois forram normalmente com os cantos, com os piquinhos, exatamente como fizemos na caixa e na tampa do gavetão. Depois de ter forrado todas as capas do álbum e a cola estar bem seca, eu levei à máquina da costura e fiz uma costura a toda a volta. Vamos utilizar vinil transferível com calor. Eu utilizei uns cortantes que não cortam na totalidade, mas que nos deixam as marcas para depois podermos cortar com o cutter ou com a tesoura algum pormenor que não tenha sido cortado na trocoladora. Pronto, é isso que eu estou a fazer basicamente com a ajuda de um cutter. Eu estou a cortar todos aqueles cantinhos que a máquina não conseguiu cortar. Eu vou aplicar esta moldurinha, que é super gira, e depois cortei também as letrinhas com o nome do meu ninho e vou aplicar também. Estou a confirmar se está centradinho e, estando tudo direitinho,
vou ligar a minha máquina, que demora, é rápido, é 1 minuto talvez a aquecer, e depois é só aplicarem por cima. Eu gosto de utilizar sempre uma folha para proteger a antelina, e depois de arrefecer um bocadinho, tiro a película protetora do vinil e voilá! Temos aqui vinil transferível com calor em antelina e fica super giro. Se eu não tivesse colocado mais nada, já estava perfeito. Pronto. Basicamente, agora vamos decorar. Eu vou utilizar os die cuts para decorar um bocadinho a capa. Se não quiserem decorar, também não há problema, porque a capa do álbum já fica super gira assim. E eu também não posso dar muito relevo, porque lembrem-se que este álbum vai estar dentro de um gavetão e que depois não pode ficar com muito volume, caso contrário vai estragar a vossa decoração da capa. Por isso eu deixei tudo muito em capas baixas, não pus muitos relevos nem muitas alturas, para depois não correr o risco de estragar. Está a ficar super giro. Aqui em Portugal, o ratinho dos dentes não é tão conhecido como a fadinha dos dentes. Cá em Portugal é mais a fadinha, as hadas, hadas del diente, e por isso a fadinha tinha que estar ali. Ficou super giro. Depois eu acrescentei mais qualquer coisa. Vou cortar umas tirinhas, também de um pedaço que tinha sobrado da antelina, para fazer o fecho deste álbum. Eu optei por fazer 2 laçarotes. Porquê? Porque como a estrutura das páginas são 2 peças em separado, portanto não está a página inteira, senão que temos uma página com um tamanho e aquelas páginas pequeninas com os despegáveis mais pequenas. A ideia era que estas fitas segurassem cada uma dessas estruturas, porque o nosso álbum está na horizontal e assim as fitinhas também ajudam a segurar. Vamos precisar no total de 6 cartolinas DIN A4 e estas são as medidas em centímetros. E estas são as medidas em polegadas. Agora mais 6 cartolinas DIN A4, mas para fazer outro esquema. Estas são as medidas em centímetros e estas são as medidas em polegadas. Então, no final vamos ter 6 páginas bolso e 6 páginas que são despegáveis mais estreitinhos. Vai ficar a estrutura super gira. E eu espero que vocês gostem da parte da espinha, porque também é um bocadinho fora do normal. Agora vamos montar as nossas páginas que são bolso. Eu faço sempre um corte na diagonal, pouquinho, para ficar mais discreto. Vinco, aplico uma boa cola de encadernação, isto é importante. Eu aconselho, não usem fita dupla face, usem cola de encadernação, cola branca, bloco, o que quiserem, mas utilizem cola líquida. E é só mesmo aplicar a cola. Eu gosto de estender assim com um pincel e pronto, e temos aqui uma página bolso. Agora vamos fazer a nossa espinha. Precisamos de 3 peças de cartolina com estas medidas que estão a aparecer em pantalha. Uma peça para cada uma destas medidas. E aqui estão medidas em polegadas e em centímetros. E este é o esquema que eu escolhi para o meu álbum. 2 peças grandes, 2 pequeninas, 2 grandes. Em baixo, 2 pequenas, 2 grandes e 2 pequenas. Vocês podem misturar, mas a ideia foi que depois, quando o álbum estivesse aberto, e mais à frente vocês vão perceber, quando o álbum estiver aberto, é ter partes
em que tem uma de cada lado, porque depois, jogando com os papéis decorativos, dá-lhe assim um ar diferente. Agora, para vocês marcarem os vossos cortes na espinha, simplesmente usam como guia a vossa página. Depois cortam assim um bocadinho em diagonal, que é para quando colocarem o bolso colado ser mais fácil de ele entrar. E fazem isto para todas as vossas peças. Portanto, é isto, é muito fácil. É uma espinha, se calhar, um pouquinho diferente daquilo que, se calhar, algumas de vocês já viram, mas o resultado final, depois com os papéis e a dinâmica do álbum, é muito gira, fica mesmo muito, muito interessante. Atenta neste esquema porque é assim que eu vou colar a minha espinha. A peça pequenina vai colada sobre a média e as duas juntas vão coladas sobre a peça de cartolina maior. E fica a nossa espinha pronta para depois colarmos já no nosso álbum e depois de estar colado no álbum vamos então colar os nossos bolsos, os nossos despegáveis. Agora que já temos a nossa espinha feita, vamos usá-la como guia para cortar a altura de uma peça de cartolina craft que vai servir para forrar a lombada por dentro. Aqui eu não apontei medidas, mas basicamente vocês precisam que esta cartolina tenha o suficiente da largura da lombada e depois mais 3 ou 4 centímetros para cada lado para colar na capa e na contracapa. E depois já podemos colar a nossa espinha por cima, colarem bem, com a ajuda da pregadeira, ajudarem a espalhar a cola que está por baixo e depois também darem um bocadinho de forma, não é? Aqui é importante nas extremidades vocês passarem a pregadeira para garantirem que realmente fica perfeitinho. Vamos então começar por fazer a decoração com os papéis. Para conseguirmos fazer este esquema direitinho e depois que tudo encaixe corretamente, o que eu faço em primeiro lugar é cortar a tira do código da coleção e depois corto o papel com 6 polegadas, que é a metade do papel. No caso, quem estiver a trabalhar em centímetros tem que cortar com 15,2. E depois simplesmente situo o papel por cima da minha página branca, da cartolina branca, para fazer as marcas onde têm que ir cortadas. Reparem que eu agora vou fazer aqui uma asneira, porque a peça que fica em cima do outro lado não é da mesma largura que a de baixo, é maior, porque nós temos aquele esquema grande, pequeno. Estão a ver? Vocês vão perceber o que é que aconteceu. Mas eu, mais uma vez, vou tentar remediar, pus um bocadinho de fita de carroceiro e está feito. E pronto, utilizo a medida do papel de baixo que já tinha cortado para cortar os de cima. E a imagem fica mesmo certinha, portanto, casa na perfeição. Estão a ver? Fica impecável. Agora que fiz a experiência com este papel e vi que fica lindo e que resulta, vou começar a colar as minhas páginas na espinha. Nas páginas com bolso, eu coloco cola na aba da espinha dos dois lados. Na página que é despegável, que são estes que estão na imagem, eu só coloco cola de um lado, naquela que vai por cima do despegável. E o esquema que eu escolhi foi, em cima, 2 bolsos
2 despegáveis, 2 bolsos. Em baixo, 2 despegáveis, 2 bolsos, 2 despegáveis. Esta primeira página que eu cortei já vou começar a colá-la, já fica prontinha e depois vou combinando os papéis a partir desta conjugação. Lembrando que os despegáveis eu coloquei um cordão para amarrar os despegáveis, para eles não abrirem sozinhos e não estropiarem os cantos dos papéis, à medida que vamos abrindo e cerrando o álbum. Estão a ver aqui? E então eu tive o cuidado de pôr o cordão antes de colar o cartão. E nesta imagem eu não quero nada por cima, então eu pus a amarrar do outro lado. Vamos fazer o mesmo processo para todas as folhas. Eu não gravei o processo todo porque eu acho que é muito pessoal e depois cada um pode fazer a conjugação dos papéis consoante mais gostar, mas a ideia é cortarem sempre a tira do código da coleção e depois cortarem o papel a meio e com cada uma destas metades vão fazendo as marcas para cada página. Vamos para os acabamentos finais. Com uma cartolina craft à medida, portanto vocês tiram a medida da vossa caixinha, vamos forrar o fundo do gavetão, que é a caixa que leva o álbum. E também com tiras de cartolina craft mais fininhas. Reparem que eu aqui não tirei grandes medidas, fui fazendo tudo mais ou menos a olho. Simplesmente precisam de uma peça grande para o fundo da caixa, duas laterais pequenas para as laterais, as duas laterais, e uma mais comprida para a lateral mais larga que a caixa tem.
Agora vou cortar esta portinha porque ela vai me servir para esconder uma fita que vou colocar para depois conseguir tirar o álbum facilmente. E vou utilizar uma fita que tinha por aqui, estão a ver? E eu colo só na pontinha, ponho ali cola mesmo só na pontinha, para depois a fita ter o movimento para levantar o álbum. E depois escondo esta fita cola com a portinha. Vocês podem escolher outro die cut, outra ilustração, que fica igualmente giro. A ideia é fazer isto, estão a ver? Pronto. Para facilitar a retirada do álbum. E o álbum já pode ficar guardadinho no gavetão. Agora vamos fazer alguns adornos. Vou cortar uma tirinha de cartolina que tinha sobrado e vou dobrá-la assim algumas vezes até formar um quadradinho com uma tira a mais para colar um quadradinho sobre o outro. E vou pôr aqui neste vasinho de flores, que é uma das ilustrações que eu cortei, tem que ficar desta forma. E depois vou pôr colinha por baixo para poder colar em cima da mesa. Fica super giro. Estas coisas em miniatura são giras. Agora, ia colar e eu queria pôr ali um dentinho em cima da mesa, mas depois lembrei-me, pôr assim o dentinho sem nada não tem muito assunto. Arranjei um pedacinho de papel que tinha sobrado e colei o dentinho por cima. Agora vamos fazer um livrinho. Vocês estão a ver que é tudo a olho, não tenho medidas. Este retângulo deve ter uns 2 por 5, sensivelmente. E vocês dobram a meio e depois de o dobrarem a meio, que tenha assim o formato de um livrinho, dão um vinquinho no centro, 2 vincos no centro para fechar e depois tiram a medida para a cartolina, estão a ver? Eu pego numa tira de cartolina branca, tirei a medida, vi que estava certinho e depois simplesmente vou plegando, dobrando, plegando, dobrando, plegando até ao fim. E desta forma tem um livrinho. Estamos a fazer uma espécie de um acordeão e depois cada um dos lados desse acordeão vai colado nas guardas deste caderno. Exatamente como veem na imagem, é muito fácil, fica super giro e é mais um pormenor extra para decorarmos a mesa do Ratoncito Pérez. Estão a ver? Ficou super giro. Depois cortei um coraçãozinho das ilustrações e temos aqui um livrinho. No caso, este vai ser para colocar na prateleira de baixo porque o fiz mais pequenino. Agora vamos fazer uma moldura. Para esta moldura precisamos de 2 peças de cartolina craft com 2 por 3 cm e numa delas vamos cortar uma moldura. Vamos cortar o interior a olho, eu fiz à mão com o cutter e depois pus-lhe também uma ilustração da folha das ilustrações. Eu escolhi a do dentinho, vocês podem escolher a cara de um ratinho, inclusive podem pôr uma foto do vosso ninho ou ninha e fica assim super giro, estão a ver? Com um apoio, com um bocadinho de cartolina craft por trás a dar apoio e ele já se segura de pé. Agora vamos fazer outro detalhe. Esta janelinha era do shaker porta, só que eu vou utilizá-la naquela decoração que fizemos por trás da cama, na cabeceira da cama por trás, e também com o resto de papel. Eu tinha encontrado este por aqui, que era de um dos papéis que aparece ali um bocadinho de relva e uma árvore, estão a ver? E pus assim como se fosse mesmo uma parede de um quarto. E o resultado final é este. No fundo é uma habitação que conta uma história. A história de um ninho que perdeu o seu primeiro dente e o Ratoncito Pérez sai da sua passagem secreta, sobe até à caminha dele para lhe deixar um presente. Espero que vocês tenham gostado. Um beijinho e até breve.